convive com problema de memória, entendeu? E isso tem sido cada vez maior. E a nossa previsão é para aumentar isso cada vez mais. A gente tem uma previsão, infelizmente, de atingir muitos e muitos bilhões, 5,6 até 2050. Isso só está sendo uma curva de aumento para a demência. E muito pelo nosso estilo de vida. A população ela está envelhecendo mais, a gente está chegando em idades avançadas cada vez mais, e com os avanços da medicina, hoje a gente morre e adoece de outras causas. Antigamente, a gente morria, adoecia de doenças infecciosas. Então, com o avanço dos tratamentos, hoje, quais são as principais doenças que matam e que adoecem, que nos tiram qualidade de vida nos nossos últimos anos? Doenças cardíacas como infarto e AVC, temos câncer, temos demência, então são doenças crônicas. E quando a gente for falar da prevenção de doenças, a gente vai ter que olhar para o controle dessas doenças também. O que eu vou trazer aqui hoje para vocês é o que a gente tem de mais atual e mais estudado pela ciência. Não é nada de fórmula mágica, nada de balela, é o que a ciência diz que realmente previne demência. Não sei se vocês têm noção de quantos por cento nós conseguimos prevenir das demências. Porque muita gente chega para mim no consultório e fala: doutora, eu tive um familiar com demência, minha mãe teve demência, eu vou ter necessariamente demência? Eu morro de medo de ter demência. E não, pessoal, não necessariamente, não é tudo culpa da genética. Inclusive, sobre tudo que a gente for falar de estilo de vida aqui nos nossos encontros, a gente vai perceber que a genética ela não tem um papel tão grande quanto a gente pensa. A gente tem a predisposição genética, mas a gente tem o estilo de vida atuando para esses genes se manifestarem ou não. Com a demência é a mesma coisa. E a ciência descobriu em estudo grande, bem validado, vários fatores simples e do dia a dia que a gente pode prevenir. No mundo, quando a gente fala do mundo, a gente pode prevenir até 40% das demências de Alzheimer. No Brasil, isso aumenta. A gente previne com estilo de vida até 48%, quase 50%, com as nossas atitudes do dia a dia. Então, isso é muito importante. A demência não tem cura, é uma doença crônica, progressiva. A principal demência é a demência de Alzheimer, mas a gente tem muitas outras. Aqui o que eu vou falar principalmente se dá para demência de Alzheimer e demência vascular. Isso é importante. No Brasil, a gente tem muito a demência mista, que é o conjunto de Alzheimer mais vascular. O que é vascular? São aqueles vasinhos entupidos, os microinfartos que a gente tem cerebrais. E o que acontece? A gente vai lesando o nosso cérebro junto com as proteínas que vão se depositando do Alzheimer, esses microinfartos, micro-AVCs, e a gente tem uma demência mista de Alzheimer mais componente vascular. Isso vai ser importante porque os fatores de risco para demência mista, para demência vascular, eles são fatores de risco cardiovasculares. Pressão, diabetes, colesterol, coisas que a gente não imagina que podem interferir na demência, por exemplo. Muita gente acha que é ao acaso. Então, isso precisa ficar claro para vocês. Com medidas simples de estilo de vida, do dia a dia, escolhas que nós fazemos desde a infância, a gente consegue reduzir o nosso risco de ter demência. Ah, Duda, mas eu já tô idosa, eu já passei da hora, então, porque ao longo da minha vida eu não controlei nada desses fatores que você vai falar. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, para quem assiste os meus cursos e palestras, é que nunca é tarde. Quanto antes, melhor. A medicina da prevenção, mas nunca é tarde. Então, a gente pode mudar os nossos hábitos de vida aos 60, aos 70, aos 80. Muitos pacientes param de fumar comigo com 80 e poucos anos. Basta você ter um acompanhamento,
adequado e as orientações certas. Então, entendido que nós podemos mudar o destino das coisas, que nós podemos ter um estilo de vida que nos poupe de algumas doenças, que nem tudo é culpa da genética, vamos de fato aos principais fatores de risco que a gente tem e que a gente pode intervir para prevenir a nossa chance de ter demência. Esse estudo foi um estudo muito importante que saiu numa revista de peso em saúde que se chama Lancet, e ele mostrou esses 12 fatores de risco ao longo da vida. Como que eles se comportam? Então, na infância, quais são os principais fatores de risco? Na idade adulta, no envelhecimento. Então, vamos lá, eu vou comentar aqui com vocês um a um. E aí é importante que quem não respondeu aquela pesquisa que eu coloquei no nosso grupo, ela dá acesso à cartilha no final. E por que essa pesquisa é muito importante, pessoal? Eu sei que é chato ficar respondendo perguntas, mas é só ticar. Mas por que é importante responder a pesquisa? Além de receber o material, a cartilha com tudo isso que eu vou falar aqui, vocês também vão me dar dados de quais são as preocupações, as dores, os desejos de vocês, porque eu estou preparando tudo para poder efetivamente ajudá-los. Então, o que você mais se preocupa quando o assunto é envelhecer? É dor? É demência? É artrose? É doenças do coração? Eu quero ouvir de você, suas dores, seus desejos, quem é você, para te conhecer adequadamente para oferecer o melhor. Então, se você não respondeu, responde lá depois a pesquisa, para a gente ter esse estudo de quem está com a gente, de quem é a nossa audiência, que é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro pilar. Eu estou seguindo aqui a cartilha que vocês vão ter acesso respondendo às pesquisas do grupo, tá? Então, em primeiro lugar, nível educacional. Isso é muito importante quando a gente fala do nosso país, que a gente precisa evoluir nesse ponto. Isso começa lá na infância. Pessoas que foram expostas a uma educação de qualidade, a um nível maior de escolaridade, elas tendem a ter menos demência do que pessoas que tiveram baixa exposição cognitiva. Ah, então é tarde? Não. Quantos anos você tem? Pode ser idoso, pode ser mais jovem, pode ser meia-idade. Estimule o seu cérebro. A gente fala muito que tem que treinar os músculos para ficar forte. Com o cérebro é a mesma coisa. Se a gente não treina, se a gente fica o dia todo sentado no sofá, vendo coisas que não estimulam, vendo a vida passar, o nosso cérebro vai atrofiando muito mais rápido. Então, a gente precisa treinar o cérebro. E como que a gente faz isso, Duda? De forma prática, porque aqui a ideia não é ficar só falando, é de forma prática como você faz isso. Eu tenho que fazer palavra cruzada? Gente, não é só palavra cruzada. Tem gente que odeia a palavra cruzada e leu em algum lugar que isso estimula o cérebro e fica fazendo porque acha que tem que fazer. Qualquer coisa do tipo, um aprendizado novo, você aprendeu uma nova língua, sempre quis aprender inglês, sempre quis aprender francês, sempre quis estudar algum determinado assunto, culinária, história. Hoje em dia, a gente tem cursos EAD grátis na internet, um monte de opção. Inclusive, eu fico muito feliz que no último evento de longevidade que eu fui, foi tema das palestras que tem crescido cada vez mais o número de alunos idosos nas universidades. Eu tenho 2 pacientes que entraram na universidade após os 70 anos e estão amando. Então, assim, tudo que você vai aprender de novo vai te agregar. Outra coisa que a gente não imagina, música. Música estimula nossas ligações neurais, os nossos neurônios. Então, é muito importante. Ah, precisa ser música clássica? Não, precisa ser uma música que te desperte algo bom, que você pense naquilo, que você ouça aquilo, que você cante junto também. Aprender um instrumento também, que aí entra na questão de aprender uma coisa nova, ler. Leia livros, leia revistas, leia jornais. Hoje em dia, a gente tem isso aqui para nos ajudar e para nos atrapalhar. Um exemplo de ajudar é o que a gente está fazendo aqui hoje. Informação em saúde, aprendendo a prevenir uma doença super prevalente e incapacitante. Mas a gente poderia ficar só rolando, não aprendendo nada, tela, 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 tela.
e não estimulando o nosso cérebro. Não é isso. A palavra cruzada, para quem gosta, Sudoku também é uma coisa muito legal, muitos pacientes orientais, inclusive, gostam. E tem alguns joguinhos de celular mesmo, que a gente pode otimizar esse nosso momento de tela. Existe um aplicativo que eu vou dar para vocês a dica, que se chama Cérebro Ativo. Baixem esse aplicativo. Esse aplicativo ele tem vários níveis de atividades, desde mais simples até mais complexas. E eles têm a parte que não é paga e tem a parte que é paga, mas você já consegue fazer. Ele é estudado e validado para estímulo de memória. Então, gente, não nos faltam opções para estimular o nosso cérebro. Qual que é a importância disso? De você fazer todos esses exercícios, aprender coisas, ouvir música, leitura. Você vai criando o que a gente chama de reserva cognitiva. A gente fala muito na vida que a gente tem que guardar dinheiro. Então, vou guardar dinheiro para minha aposentadoria, vou guardar dinheiro para minha velhice. Mas a gente tem que guardar duas coisas muito importantes no envelhecimento. Dinheiro é importante, mas a gente tem que guardar duas coisas essenciais: músculo, e isso a gente faz uma poupança, a gente faz uma reserva também ao longo da vida, e cérebro, reserva cognitiva. Se você constrói uma reserva cognitiva, bastante massa cerebral, conexões cerebrais, fazendo todos esses estímulos ao longo da vida, você teve uma boa escolaridade, você aprendeu coisas novas, você leu, você esteve em um ambiente social, não um ambiente que eu digo pobre de estímulo, que é aquele ambiente isolado, vendo TV, não conversando com ninguém. Se você construiu todas essas conexões cerebrais ao longo da vida, com o envelhecimento, que a gente tem uma perda natural de massa neuronal, essa perda ela vai ser menos significativa. Tanto que você pega vários pacientes, quando pega cérebro, você vai fazer biópsia de cérebro do paciente que faleceu, para estudar mesmo. O que eles veem? Que um monte de paciente grande, idoso, a partir dos 80, 90 anos, tem o cérebro cheio de placas que são lesões compatíveis com a demência de Alzheimer. Mas eles não tiveram Alzheimer, eles não tiveram clínica de demência. Por quê? Eles até tiveram as lesões cerebrais, mas eles tinham tanta reserva cognitiva, tantas outras partes boas no cérebro, que clinicamente eles não foram prejudicados. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gente entender sobre educação. Isso é nossa função falar para todos, para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos amigos que têm filhos, para a gente começar desde cedo. Vamos para o segundo pilar agora. Hipertensão, pressão alta. As pessoas costumam achar que pressão alta dá dor de cabeça, que é esse o problema. Pressão alta é um assassino silencioso, porque a pressão em si não dá sintomas. O que dá sintomas são as lesões dessa pressão. Então, uma pressão não controlada a longo prazo, ela vai machucando os vasos do coração e pode culminar num infarto. Ela vai machucando os vasos da cabeça e pode culminar num AVC. Ela machuca os vasos da barriga, que pode dar aquele aneurisma de aorta, que é super grave. E aí, gente, a gente não pensa que esses vasos que levam oxigênio, que levam sangue para o cérebro, se eles estiverem entupidos por causa da pressão, do colesterol, do diabetes, a gente vai ter lesão aqui e a gente pode ter demência. Então, controlar a pressão vai muito além de sintoma. A gente só descobre o problema da pressão já na consequência, no rim que está ruim, no coração que está insuficiente, no cérebro que está lesionado, e lesão por morte de tecido a gente não reverte. A gente pode evitar novas. Então, controle de pressão. Ai, quanto pressão, Duda? Depende. Então, quando a gente fala de pacientes mais jovens, de pacientes que eu digo que são robustos, né, que não são aquelas pessoas mais frágeis, que andam devagarzinho, que caem sempre, a gente tem que ter uma pressão menor que 13/8. Agora, um paciente acima de 80 anos ou que já tem alguma fragilidade, a gente pode tolerar níveis diferentes. Então, depende da idade e depende da fragilidade do paciente. Mas aí o médico sempre vai te acompanhar em termos de pressão. Duda, e como é que eu controlo a pressão? Eu já tomo enalapril,
amlodipino, hidroclorotiazida. De novo, gente, estilo de vida. Essa é a resposta para grande parte das perguntas. E às vezes você vai no médico e você sai com uma receita de um monte de remédio, não resolve. E por quê? Porque o estilo de vida está errado. Quanto é que a gente pode comer de sal? O que a Organização Mundial da Saúde fala? Sal, a gente pode comer máximo 5 gramas. Gente, um caldinho quinor, um quadradinho, tem isso. Então, assim, por mais que a pessoa fale, eu não uso sal na comida, eu tempero com temperos naturais, legal, super importante. Mas e o sal que está escondido na comida congelada, no macarrão instantâneo, na bolacha recheada, que a gente acha que só tem açúcar, mas tem sódio? E aí, quando a gente for fazer a nossa super live, o nosso evento, eu vou falar para vocês como é que eu vou oferecer para vocês cada item, quanto a gente pode, quanto a gente não pode. Enfim, como eu falei, eu estou preparando algo muito maravilhoso para vocês. Mas vamos pensar que a ingesta de sal é importante, a ingesta de alimentos enlatados, embutidos, tudo isso tem muito sódio. Então, isso afeta a nossa pressão. Tem uma dieta, inclusive, que é maravilhosa para pressão alta, que é a dieta DASH, já muito estudada, que é uma combinação de duas dietas maravilhosas também, que eu vou falar para vocês ao longo dos nossos encontros, tá? Beleza, falamos da pressão alta, precisamos controlar esse fator. Diabetes é o amigo ali da pressão alta. Diabetes, pressão alta e colesterol são o combo perfeito para lesionar as artérias que levam o sangue do coração, do cérebro. Então, o diabetes, de novo, precisa tomar remédio que o seu médico passou? Vamos tomar. As metas também são diferentes, não é igual para todo mundo. Hemoglobina glicada menor que 7. Depende da idade, depende da fragilidade do paciente. Também não é igual, mas uma vez que você tem ali o seu tratamento, vamos pensar naquilo que é igual para todo mundo. Estilo de vida. Doutora, mas eu não como doce, eu não como chocolate, mas o açúcar ele está presente em várias coisas. E o açúcar está presente, às vezes, no cafezinho, que a gente está lá tomando e botou açúcar e acha que não comeu brigadeiro e chocolate, mas colocou o açúcar no café. E será que a gente não pode aprender a apreciar o café sem açúcar? Existe técnica para isso. Vou dar uma dica rapidinha para vocês aqui, entre várias que a gente tem. Você pegar um chocolate meio amargo, acima de 70% cacau, que tem que ser cacau, que é inclusive excelente para a saúde, né? Aquele cacau verdadeiro, acima de 70%, come junto com o café e vai fazendo isso por uma semana, para você ir acostumando o teu paladar. Pega um café que ele é mais suave, mais artesanal, não é aquele café expresso, mais forte que tem, ristreto. A gente vai fazendo esse desmame que a gente fala. Aprende a gostar do açúcar das frutas. Então, são várias coisas que a gente vai se educando também, e, de novo, com um plano bem estabelecido e viável, a gente consegue, tá? Certo, então falamos do diabetes, uma das doenças que mais matam hoje em dia e que é uma doença crônica. Muita gente acha que é frescura, que é só falta de vontade. Obesidade, tá? Obesidade mata, pessoal, e obesidade é uma epidemia hoje. Nós temos muitas pessoas obesas, de novo, por causa do estilo de vida. Então, hoje em dia, nós estamos evoluindo muito, graças a Deus, para os tratamentos medicamentosos à obesidade, mas a gente precisa mais do que isso, né? Vocês percebem que tudo que eu estou falando tem uma base em comum quando a pessoa vai no consultório, que ela tá lá, obesa, diabética, hipertensa, com colesterol alto, com gordura no fígado. Cada uma dessas coisas vai ganhar um remédio, mas elas têm a mesma base. Todas essas doenças inflamam o corpo. E aí vai dando uma inflamação de baixo grau que vai machucando as artérias, que vai machucando as nossas células, que pode predispor a câncer. Obesidade é fator de risco para câncer. Então, assim,
Dieta, atividade física, dieta, quando eu digo, é alimentação saudável. Não é demonizar alimentos, não é isso não pode de jeito nenhum, é fazer escolhas mais saudáveis. No final dessa aula, eu vou falar algo que não está no cronograma, que é um a mais, né? Que não está nesses 12 fatores de risco clássicos do estudo, mas eu vou trazer porque é algo super importante para vocês. Duas coisas, na verdade. Certo. Bebidas alcoólicas. Hoje eu quis fazer diferente. Eu coloquei um vinhozinho aqui, porque tem resveratrol, que é uma substância bacana quando a gente pensa na dieta que eu vou ensinar para vocês, que tem proteção cardíaca e proteção cognitiva, proteção do cérebro contra a demência. Mas não gosto de álcool, não tomo álcool. Inclusive, quando a gente fala disso aqui, ó. Uma dosezinha, não é colocar aqui várias vezes, então uma mini dose, tá? Mas não gosta, a gente pode usar o suco de uva integral, que tem resveratrol na casca da uva. Mas, gente, bebida alcoólica. Bebida alcoólica não é saudável. Então, isso também predispõe à demência. Quanto que a gente fala, a Organização Mundial da Saúde, de métrica, né? Então, assim, quando a gente fala 1 drink por dia para as mulheres e 2 drinks por dia ao homem. Mas, honestamente, cada vez mais a gente sabe que não existe dosagem segura, né? Então, assim, se você for tomar, vou tomar uma cerveja, é melhor não tomar, né? Então, vamos deixar para os finais de semana, para os eventos sociais, para a vida alegre, para a gente ter os nossos momentos, porque isso também previne demência, vida social, alegria, amigos, tudo isso previne. Mas álcool em excesso é muito tóxico para o cérebro. A gente tem, inclusive, uma demência que se chama demência alcoólica, que é pelo abuso de álcool. Dá uma demência como se fosse de Alzheimer, tá? E vamos pensar, esse paciente que ele toma álcool, ele geralmente é desnutrido também, porque a pessoa que bebe muito, ela não come tanto. E aí ela perde nutrientes, vitaminas, minerais, que são antioxidantes poderosos e que protegem o nosso cérebro. Além disso, quem bebe muito pode desenvolver a doença hepática alcoólica, né? Que é a gordura no fígado do álcool. A gente tem gordura no fígado da obesidade e gordura no fígado do álcool. As duas dão gordura e inflamação do fígado. Você vai ter todo um risco cardíaco maior, risco de entupir suas artérias, uma síndrome metabólica e, de novo, repercussão no seu cérebro. Então, bebida alcoólica é um dos outros fatores estudados para a gente evitar e pensar nas doses, né? Pensar o máximo. Uma para a mulher ao dia, 2 ao homem ao dia. Tabagismo. Gente, o cigarro. Eu não sei se alguém aqui fuma, e se alguém fuma, eu vou dar uma dica muito importante hoje, que é bem estudada também, de comportamento. Claro que o tabagismo, ele merece um tratamento, às vezes, medicamentoso. Então, a gente faz a parte comportamental, não medicamentosa, e às vezes faz a parte medicamentosa também. Mas a mensagem que eu quero passar aqui é que é possível parar de fumar. Tenha você 70, 80 ou 90 anos. Ah, mas eu não ligo se eu vou ter um infarto, se eu vou ter um AVC. Beleza, eu também ia preferir assim, eu gosto de fumar, é um prazer para mim. Muitas vezes o cigarro é um companheiro da solidão, da ansiedade, então é uma bengalinha ali, é uma muleta. Os pacientes me falam muito isso. Ok, eu não ligo se eu tiver um ataque cardíaco fulminante. O problema é não ter um ataque cardíaco fulminante, é ir lesando aquelas artérias, coração, do cérebro, da perna, e a gente tem uma complicação que não nos faça morrer, mas nos faça viver mal. Eu acho que aqui o nome do evento é Viva Mais e Melhor. Ninguém aqui quer ter mais anos de vida à toa para ficar em cima de uma cama. A gente quer vida aos anos vividos. Então, o cigarro aqui, ele entra como algo muito ruim. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é: tem tratamento para parar de fumar. Hoje em dia tem muito aquele cigarro eletrônico também, que está cada vez mais na boca do povo, que faz tão mal quanto, né? Outras formas, charuto, enfim, tudo faz mal, tá? E aí, o que eu queria dar uma dica, se alguém aqui fuma, ou conhece alguém que fuma, ou tem algum familiar,
Existe uma orientação que foi desenvolvida, inclusive, por uma médica do INCOR. Eu passei no ambulatório de tabagismo, lá na USP, e aprendi com quem desenvolveu, que se chama fumar de castigo. O que você faz? O fumar, ele está associado ao prazer, que é a mesma coisa de comer um doce muito gostoso, a mesma coisa de ficar deitadão. Qual que é o problema dos hábitos ruins? Eles geram um prazer imediato. Então, eu estou ansiosa. Meu cérebro está dizendo, eu preciso de um prazer imediato, eu preciso me sentir bem. Eu vou lá, pego uma coisa super gordurosa, super doce, super ultra processada, um lanchão do McDonald's, automaticamente eu ativo o centro do meu cérebro, que é o centro de recompensa, ele libera dopamina e eu sinto prazer. Momentâneo. Ao longo do tempo, o meu corpo fica cansado, indisposto, inflamado, dolorido, mas naquele momento eu fico bem. Isso é com todos os hábitos ruins. E os hábitos bons, não. De imediato, é um horror. Ai, meu Deus, eu vou ter que ir. Não é intuitivo acordar cedo no frio para ir para academia. Não é intuitivo comer uma salada quando você está nervoso. Mas ao longo do tempo, isso melhora a tua ansiedade, isso melhora a tua tristeza, isso melhora as tuas dores. Então, é ao longo do tempo, né? Eu sempre falo para os pacientes, não troque o que você mais quer no momento pelo que você mais quer na vida. E aí, vou chegar no... É que tanta coisa que eu tenho vontade de falar para vocês, e uma vai puxando a outra, que eu sou apaixonada por esse tema, mas vamos focar. Cigarro. O prazer está associado ao hábito de fumar, isso é inegável. O cigarro, ele melhora a ansiedade, melhora a tristeza, tanto que quando o paciente para de fumar, ele fica possesso. Ok, então você tem que dissociar o prazer a fumar. O que geralmente a pessoa que vai fumar faz? Ela pega um cafezinho, ela senta, ela vê uma paisagem, ela olha bonito, ela mexe no celular, ela tá batendo um papo. A gente tem que tirar esse hábito. E aí a gente vai fumar de castigo. Orienta isso para quem você conhece, ou se você fumar, faça isso. Você tem que ir para uma parede branca, e aí você vai ficar um palmo dessa parede branca. E você deu vontade de fumar, você vai para a parede, vai para o castigo. Pega o cigarro e fuma, de cara com a parede branca. Isso demonstrou 20 a 30% de melhora de taxas de sucesso de retirada do cigarro, estudo. Colocou, você vai ficar com aquela fumaça vindo no seu rosto, olhando aquela parede branca, você não termina o cigarro, você para antes. E quando você pensar em fumar, que você pensar em ir para aquela parede branca e passar por isso, você pensa 2 vezes. Então, existe técnicas de comportamento também para parar de fumar. Tenha você a idade que você tem. E a questão é encontrar com o paciente qual é o porquê dele. Porque não adianta nada eu olhar para o paciente e falar: ah, você vai ter infarto, vai ter AVC daqui 10 anos. E daí? Eu não sei nem se eu tenho 10 anos. Mas você pode ter falta de ar, você pode ter algum AVC e você pode ficar acamado, você pode aumentar o teu risco de ter demência, perder tua lucidez, perder tua independência e autonomia. É muito do valor de cada um, que é isso que a gente vai encontrar juntos. Depressão, gente, a gente precisa falar de saúde mental, né? Ainda mais após pandemia, ansiedade, depressão estouraram. E as mulheres, elas são muito mais propensas, né? E o envelhecimento, não confundam, tá? Envelhecer não é sinônimo de ter depressão, não é normal. Eu sempre falo isso. Ah, ele tá deprimido mesmo, ele envelheceu. Não. Todo mundo aqui é deprimido? Todo mundo idoso que você conhece é deprimido? Não é normal, tem tratamento, tem que tratar. Mas a gente tem várias coisas no envelhecimento que aumentam a nossa chance de depressão. Os lutos em geral, né? Não necessariamente de morte de pessoas, mas de perdas. Então, alguma perda de posição social, quando é uma aposentadoria que você não programou, que você perdeu uma posição social, ou você também perdeu a questão da atividade e você troca o trabalho por ficar no sofá, você não encontra um propósito para além quando você está na aposentadoria. É o que eu falo para os pacientes, para aposentar tem que se preparar também. Trabalhou a vida toda, aposentou, ficar olhando para a TV, sentado no sofá, sem conversar com ninguém, é problema na certa. É piora de memória, é piora de humor.
a gente tem que desenvolver propósito, a gente tem que desenvolver conexão. E isso também a gente ensina e a gente aprende ao longo da vida, tá? Mas é um momento do envelhecimento que pode contar com muitas perdas. E essas perdas podem aumentar a chance de depressão. Estamos numa aula de demência. Então, o que eu estou dizendo é: depressão não tratada e ansiedade não tratada aumentam o risco de demência. Uma pessoa que olha para mim e fala: eu não quero tratar depressão porque isso é coisa da cabeça, porque eu preciso me mexer com os meus próprios pensamentos. Ok, a gente tem o tratamento não medicamentoso, mas às vezes o medicamentoso também. Uma das coisas que eu sempre explico é essa: não é só uma questão de bem-estar. Depressão aumenta o risco de mortalidade, independente de suicídio, de mortalidade. Aumenta o risco de doenças cardíacas, aumenta o risco de demência. E um a mais que eu quero dar para vocês hoje é paciente que nunca teve depressão ao longo da vida. Uma pessoa que você conhece que sempre foi zero depressão. No envelhecimento, ela abre um quadro depressivo. Tem que acender um alerta para demência. Pode ser uma manifestação de uma doença que já começou. Então, às vezes, a demência ela não se manifesta com esquecimento, ela se manifesta com alteração de comportamento. Dependendo da demência. A gente fica mais irritado, que fica mais ansioso, que fica mais irritado, que fica mais deprimido, tá? Mas a gente não pode normalizar. Isso tem tratamento. 2 quilos de vida e o medicamento quando for o caso. A alimentação melhora a nutrição, a alimentação processada, que todo dia tipo de vida boa para a alimentação tá? Benefícios mostrando quantidade física e nutrição adequada. Comparados com o tratamento antidepressivo em pacientes com quadro moderado, tiveram a mesma eficácia. O exercício é um antidepressivo natural, a gente libera serotonina, tá? Então, sim, tem que melhorar para melhorar a mental e isso afeta a vocês têm uma doença que eu vou falar qual atividade qual seja longe do nosso sistema qual é a recuperação, quanto de informação, quanto de caminhada, você fica até a medicina, até dentro da vida. O fato de você não levantar a cada hora que você está sentado, e muitas vezes tá? É que eu quero dar, falar uma coisa que eu não perco dinheiro, mas não perco muito experiência. O envelhecimento saudável é igual a musculatura. A musculação não é coisa que já tem visto. Tem que ser da igreja. Tem que mais feminino, tá? Tem que ser melhor na saúde física, mobilidade, bastante de cuidar sozinho, mas também. Nosso nono pilar, trauma crânioencefálico. As pessoas que tiveram um passado, um acidente, uma queda, caiu pela cabeça, teve uma lesão, podem ter uma consequência feminina. E aqui eu quero fazer um parênteses da queda, tá? A gente precisa se preocupar com queda no envelhecimento. Então, 50% de envelhecimento a queda. Esse paciente que já teve uma queda, tem chance de ter, aumentou o risco de virar, de ficar na cama, de falecer. Então, isso não analisa, nem eu falo, foi uma queda boba, mas eu nem machucou. Eu nem fui para o pão de socorro, toda queda da infância. Prevenção de queda. Cuidado com aqueles tapetinhos que não sei se é casa, cuidado com aquelas leituras que tem, que estão ali só acompanhando. Se alguém tiver alguma dificuldade de mobilidade, dá uma bengala, sempre dá a bolsa, um sapato,
muito cuidado com o chinelo havaiano. Outra possibilidade, fazer vezes. E aí, para ter uma grande calor, eu quero usar ele. A gente tem várias medalhas, elas são abertas, elas são íntimas, a gente pode utilizar de uma forma segura. Não necessariamente tem que usar para a gente festa, a gente pode falar. Mas assim, a parte grande, acredito, essa parte que está em cima, preso, atrás e cima. Então, está em cima e atrás. Bem apertadinho, bem arrumado, sem problema. Oi, Duda. Só um segundo. Duda, tenta melhorar o áudio, falar um pouco mais próximo, o pessoal não tá conseguindo te ouvir. Tá. Falar um pouquinho mais próximo. Isso, agora ficou Agora excelente. foi. Excelente. Pronto. Agora a gente vai ao nosso 10º pilar, que muita gente não conhece e que é muito importante. Perda auditiva. Gente, o principal fator de risco modificável, ou seja, que se a gente agir, a gente previne demência, é perda auditiva. E as pessoas normalizam muito perda de audição no envelhecimento. Ah, eu não estou ouvindo. Ah, mas é normal do envelhecimento. Ah, eu não quero usar aparelho. Gente, o aparelho salva o seu cérebro. E quanto antes você usar, melhor. Porque se você deixa para usar aparelho depois que você já perdeu muita audição, que o teu cérebro já não está mais conectado com o que você ouve, a adaptação é muito mais difícil. Hoje a gente tem aparelhos modernos, pequenininhos, estéticos, com conexão com o celular. Então, se alguém aí está tendo que aumentar muito o volume da TV, se alguém aí, parente está reclamando que assim, eu tenho que falar várias vezes, eu tenho que gritar, vai atrás, gente. Tem que fazer uma audiometria, avaliar com um otorrinolaringologista para ver se precisa de aparelho auditivo, mesmo se não for uma perda estratosférica, assim, uma perda que já te atrapalhe no dia a dia deve ser valorizada. E além de prevenir demência, quando você ouve bem, você previne isolamento social, depressão, você previne quedas, né? Você está andando na rua, ouve uma buzina, você se protege muito mais. Isso para todas as coisas sensoriais, então enxergar bem também é importante. Certo. Tomar aqui um pouquinho. Nós falamos os 10 pilares, agora 11 e 12. 11 eu vou passar rapidinho, que é a poluição atmosférica, infelizmente, né? Mas a gente tem que pensar que cuidar do ambiente é cuidar da nossa saúde. Foi demonstrado que isso tem fator de risco com demência. E o 12 é o isolamento social. Muito importante conversar sobre isso com vocês. Solidão mata. Os estudos mostram que aumenta a mortalidade. E no envelhecimento há uma suscetibilidade à solidão. Então, gente, isso é muito sério, né? De novo, isso aqui pode ser a nossa salvação ou o nosso maior problema. Se você tá aqui só rolando no feed e não tá se comunicando com ninguém, com quem tá do seu lado. Agora, se você tá aqui numa comunidade como a que a gente está criando, que a minha ideia, inclusive, é que a gente vai criar uma comunidade de pessoas que se apoiam, que troquem experiências, que se conheçam. Estou preparando tudo isso para vocês. Porque eu quero combater um dos principais fatores de risco para demência, para morte, para doenças cardíacas, que é a solidão. Existe um estudo, pessoal, que é o estudo mais longo sobre felicidade que foi feito na Universidade de Harvard. Um estudo de mais de 80 anos. E sabe qual é o principal fator relacionado à felicidade no envelhecimento? Conexões sociais, relacionamentos positivos, saudáveis. E não é só do ponto de vista mental, porque é até intuitivo, né? Ah, se eu tô triste, se eu tô ansiosa, ter alguém bacana é legal. Mas é do ponto de vista físico. Diminui diabetes, diminui doenças do coração. Por quê? Solidão, isolamento social pode gerar um estresse no nosso corpo. Ativa aquele nosso sistema nervoso simpático que libera adrenalina, que é o nosso sistema de luta ou fuga.
Ou seja, que é um sistema que só tem que estar ativado quando a gente tem que correr do perigo, quando a gente tem que fugir, que a nossa frequência do coração acelera, coração acelerado, pressão acelera, não é para a gente viver em luta ou fuga no dia a dia. E quando a gente vive num estresse basal, e solidão e isolamento predispõe a estresse, esse sistema ele pode ficar ativado. E aí a gente vai fazendo o quê? Aumento de pressão, aumento de batimento cardíaco, lesão dos vasos, estresse metabólico, corpo inflamado, aquela inflamação de baixo grau que vai adoecendo todos os órgãos, inclusive o cérebro. Então, prestem muita atenção com o isolamento social. Eu falo que custa, você usa em média segundos para olhar para a pessoa que está na tua frente. Às vezes você está sentada ali, ó, mexendo no celular e não está olhando para a pessoa que está na sua frente. Você demora minutos para ligar para uma pessoa que você não conversa faz tempo, ver como ela tá, ver, trocar uma ideia, dizer que tá com saudade. Você demora horas. Em São Paulo, talvez um pouquinho mais, mas você demora horas para promover um encontro. E todas essas ações te dão anos de vida saudável. Então, assim, neste estudo de Harvard, que mostrou que os relacionamentos são o principal componente para a felicidade, eles colocaram 2 arrependimentos principais das pessoas. Um é terem ficado muito tempo no escritório, muito focado no trabalho, com pouco tempo para as relações sociais, e outro de se preocupar tanto com a opinião dos outros. São 2 grandes arrependimentos no final da vida. E, honestamente, de prática clínica, eu percebo que são, honestamente, são bem reais, tá? Esses arrependimentos. Então, vamos ter relações sociais, vamos frequentar grupos, voluntariado é uma coisa legal, se envolver em um projeto. Eu incentivo todas as minhas pacientes. Hoje em dia a gente tem rede social, vê alguma coisa que você é bom em montar mesa, ensina, faz um grupo de pessoas, ensina a montar a mesa posta. Se é bom em cozinhar, faz um jantar e convida as pessoas, faz um negócio com isso, tem propósito na vida, se conecta com as pessoas. Isso dá anos e qualidade de vida, tá? Então, isolamento social tem que estar. Eu tenho um exemplo aqui que todo mundo viveu, a pandemia. Gente, a pandemia foi terrível para todo mundo, principalmente para os idosos, que não podiam sair, que tinham que receber comida por debaixo da porta, se saíam eram julgados. Era o que a gente tinha em termos de proteção, né? Mas hoje, olhando para trás, eu honestamente não sei se essa conta fechou. As pessoas ficaram com muita perda de memória, as pessoas ficaram com muita depressão, as pessoas ficaram muito piores, perderam peso, perderam músculo. A pandemia é o exemplo que isolamento social adoece e mata. Então, esse pilar eu quero enfatizar bastante para vocês. E para a gente terminar, não está nos 12 fatores, mas eu quero trazer aqui de presente para vocês e dizer que quem responder a pesquisa, além de ter tudo isso que eu coloquei, eu vou enviar essa dieta que eu vou falar em porções. Quanto você deve comer de cada coisa? Que é a dieta MIND, a dieta protetora do cérebro. Essa dieta, pessoal, ela é a associação da dieta mediterrânea, que é uma dieta excelente para assim, proteger do coração, proteger de demência, proteger de doenças cardíacas, tudo, tá? Câncer. Então, é a mediterrânea mais a dieta DASH, que é a dieta para paciente hipertenso, com pouco sódio. A dieta MIND, ela é a combinação dessas duas. O que basicamente tem nessa dieta? Frutas, verduras, peixes, que são os peixes ricos em ômega 3, que são peixes de águas frias, sardinha, salmão. A gente tem as frutas ali, em especial as frutas vermelhas. Essas frutas vermelhas, elas são ricas em antioxidantes que ajudam o nosso cérebro a proteger da demência. Temos também gorduras boas como azeite, que a gente substitui a manteiga e a margarina com azeite, que é riquíssimo para a nossa saúde em prevenção de várias doenças. Temos também abacate, que é uma excelente fonte de gordura boa.
pouca carne vermelha, pouco açúcar. E esse é o ponto que eu quero pegar com vocês. Alimentos ultraprocessados. Se puder evitar um grupo de alimento, eu sempre falo que eu não quero demonizar alimentos, né? Tudo um pouquinho, tudo dependendo do contexto, tudo faz parte. Mas o nosso dia a dia não é para ser um dia a dia de embalagens. O que é alimento ultraprocessado? É tudo que não é alimento. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega aquela pipoca de micro-ondas, que é cheia de aditivo, de corante, de gordura, de conservante, você pegou o milho, que é um alimento in natura. Esse milho passou por tantos processos que ele se tornou ultraprocessado. E agora ele é um milho de pipoca de micro-ondas cheio de produto químico. Ele é um ultraprocessado. O hamburgão é um ultraprocessado, aqueles do fast food. A batata frita é um ultraprocessado. A bolacha recheada, a comida congelada, tudo aquilo que está muito embalado. Então, se a gente puder pensar em comer todos esses grupos de alimento que eu falei para vocês, e aí eu vou ter essa cartilha para vocês depois, basta vocês responderem, eu vou ver quem respondeu e eu vou mandar individualmente, tá? Essa cartilha. E aí, além de comer esses grupos de alimentos, evitem os ultraprocessados, tá? Gente, essa era a mensagem que eu queria dar para vocês. Acho que dá tempinho da gente abrir aqui para perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou super à disposição para responder. Se quiserem metabolizar também o que a gente conversou, e depois vocês têm o meu contato no Instagram, vocês podem perguntar, tá bom? Mas deixo super aberto aqui se alguém quiser colocar no chat. Eu vou falar para o Felipe aqui do meu suporte, se ele quiser até abrir o microfone para quem quiser perguntar, Felipe. Ok, já deixa eu abrir aqui pro pessoal e pessoal, vocês conseguem já se desmutar e falar, tá? Deixa eu ver. Oi. Oi. Quem quiser fazer uma pergunta, está aberto o microfone. Fiquem à vontade, gente, é para esclarecer vocês. Eu queria, não sei se é perguntar ou fazer uma colocação. Eu sei que esse negócio da socialização é muito importante, mas todos, eu no caso, estou numa idade que minhas amigas também estão nessa situação, sabe, mais distanciadas, envolvidas com os netos, não sei o quê. Então, não vejo muito como agregar, como fazer essa socialização que eu sei que é importante para a saúde do cérebro, né? Então, vamos lá. Como eu falei que aqui a gente sempre vai ter dicas práticas, eu quero te responder isso, acho muito importante a sua colocação. Inclusive, é uma coisa que eu luto muito para a gente mudar. O idoso, ele é muito marginalizado ainda na nossa sociedade, né? Então, embora a gente esteja envelhecendo cada vez mais e o mundo vai ser dos idosos, a gente não está preparado ainda para isso. A gente precisa se preparar e é por isso que eu luto tanto por esse tema. Porque pode ser que muitas mulheres não queiram cuidar dos netos, né? Tenho várias pacientes que estão cansadas e não querem, ficam por uma questão de ajudar, mas não é obrigação, isso é um ponto que eu queria falar, obrigação em primeiro ponto de fazer isso. E eu acho que tem muitas estratégias, sabe? Por exemplo, tem vários grupos de apoio, tem vários grupos de convivência. Vou dar um exemplo aqui do SESC, que tem várias atividades. Tem um grupo mesmo onde eu atuei, que se chama CEDEPS. Acho que a gente tem uma aluna aqui do CEDEPS, que eu tô vendo, se eu não me engano. E tem várias atividades onde as pessoas interagem. Essas amigas, algum momento, se vocês se programarem, vocês podem combinar de ir ao parque, vocês podem combinar de ir a um teatro. E muitas vezes, gente, fazer novas amizades, procurar conversar com outras pessoas e até usar
usar rede social para isso. Então, um do meu intuito com isso aqui é que a gente crie, e a gente vai criar, uma comunidade de pessoas que troquem opiniões, que troquem ideias, que façam reflexões, que faça clube do livro, que faça coisas realmente para a gente se conectar, porque essa é uma demanda importante. Então, eu acho que existem várias formas, mas exige sim um esforço, Cíntia, porque a sociedade ainda marginaliza um pouco e não está tão acessível ao idoso. Então, eu acho que é um esforço mesmo, mas que dá para a gente fazer. Convidar essas amigas que estão aí só com os netos a fazer um passeio, a ir num teatro, a ir num cinema, a ir num parque, começar a ir ao parque, tentar encontrar uma pessoa e fazer uma amizade. Então, eventualmente, um grupo de caminhada. Esses centros de idosos que tem vários, né? Tentar criar e pertencer a um grupo. E agora vocês aqui, né? As participantes do meu projeto, que só está começando, a minha ideia é sim que nós criemos uma comunidade, que a gente se conheça, que a gente troque, né? Muito mais do que informação em saúde. Gostaria de ouvir, eu sou a Cristina, gostaria de ouvir, talvez não dê hoje, alguma coisa sobre a imunidade do idoso, tá? Eu estou sofrendo muito com essa temperatura que muda, um resfriado atrás do outro. Já tomei vacina, parece que não adianta. Vamos lá, Cristina. Super importante a sua pergunta. Por quê? O idoso, ele tem algo que a gente chama de imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Igual a gente perde naturalmente músculo, a gente perde naturalmente um pouquinho de osso, o nosso sistema imunológico também fica mais fraco e suscetível a infecções. O estilo de vida, ele é muito importante, tá, Cristina? Para a melhora da nossa imunidade, além das vacinações recomendadas. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que melhora muito a imunidade. Eu não sei como é seu sono, mas o sono, ele precisa ser de qualidade. E às vezes você vai me falar, eu durmo mais de 8 horas, mas não é a quantidade, é a qualidade. Quem dorme bem tem menos infecções, tem uma melhor resposta a essas infecções. Então, esse é um dos pilares super importantes para a gente produzir alguns anticorpos contra essas infecções, tá? Dá uma olhadinha como está seu sono, faz medida de higiene de sono, tela antes de dormir. Isso que a gente está fazendo é legal fazer num lugar que não é o quarto, que não é na cama, de estar ali na tela e logo depois dormir, porque aí você estimulou seu cérebro e diminuiu a produção de melatonina, e aí você não dorme profundamente. A alimentação precisa ter uma alimentação balanceada, jantar bolachinha, jantar só uma sopinha, precisa ter proteína, precisa ter os nutrientes, isso ajuda a imunidade também. Bastante água, hidratação, e sempre com esses resfriados mais chatos, assim, né? Nesses períodos, às vezes a paciente que sabe que já tem um sistema imunológico um pouquinho mais comprometido, nestes períodos evitar muito locais muito aglomerados também, de pessoas sem proteção. Mas eu acho que a dica de ouro aí, Cristina, é o sono. Dá uma pensadinha como é que tá seu sono. Vou cuidar disso. Eu tenho um sono mais ou menos regular. O problema meu eu viajo toda vez, eu viajei muito esses tempos, eu fico resfriada. Bastou entrar em contato com outras pessoas, né? Isso acontece. Eu não sei se é porque ultimamente eu estou com pouco contato com as pessoas, então eu... Pode ser isso também, né, Cristina? Então, assim, se expor mais também, em um momento assim que não esteja numa super, né, local super aglomerado, mas locais mais abertos, um parque, exposição solar com produção de vitamina D ajuda a nossa imunidade. Então, não é quando você está doente tomar um solzão, isso piora. Mas é ter uma exposição solar diária, saudável, ver sol, ver luz do dia, isso ajuda a imunidade também. E medidas de higiene do sono. Provavelmente você vai focar bastante isso, né, na conversa né? Muito! E a gente sofre com isso, muitos velhos sofrem com isso. Exatamente.
E, gente, doutor, mais uma perguntinha, vamos abrir aqui, e depois, quem tiver mais perguntas, pode me mandar no Instagram, que eu vou ter prazer em responder. doutor Eduarda, Olá! tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que um dos fatores mais complicados para o idoso é justamente ele se adequando, né, à vida dele a ter a qualidade melhor de vida, né? Porque aos poucos ele vai deixando de fazer coisas saudáveis, né? Ele vai se isolando, ele vai se fechando, né? E quando ele vê, a vida dele é uma vida bem complicada, né? Ele vai perdendo tudo. Eu acho que seria muito importante, eu vi que você falou sobre os fatores, né, que prejudicam e que ajudam a velhice ser uma velhice sem qualidade de vida, né? Eu acho que seria muito importante se nesse seu processo tivesse um checklist para que o idoso ele fosse olhando, né, aonde que está se enquadrando a vida dele naquele momento, né? Porque o idoso ele vai deixando de lado as coisas mais saudáveis e às vezes ele nem percebe, né? E aí o que acontece? Quem cuida de idoso ou quem tem idoso na família passa a ser o chato, né? Porque a gente começa a perguntar, viu? Mas quantas horas você passou no celular hoje? Mas com quantas pessoas você falou? Ou você só ficou vendo feed de notícias, né? Porque o cérebro ele para de funcionar, né? Simplesmente você fica no automático, né? Fazendo Sim. aquelas coisas. Então, eu acho que esse checklist seria uma coisa muito importante para que ele tentasse se adequar, né? Aonde realmente ele não está vivendo com qualidade. Ótima observação. Eu vou fazer alguns pontos aqui de concordância, alguns pontos de discordância que eu acho importantes, Fernando, que é o seguinte: não existe muito checklist. Esse checklist que eu dei não se aplica a todo mundo. Isso eu falo muito, que o envelhecimento saudável, para mim, ele pode ser uma coisa, para você, ele pode ser outra. Então, por exemplo, tem gente que envelhecimento saudável para ela é poder acordar tarde, é poder ver várias séries no Netflix. Claro que quanto mais você se movimentar, se expor, mas tem aquela pessoa que a vida inteira foi caseira, a vida inteira, trabalhou a vida inteira, agora ela consegue maratonar o Netflix e ela tá feliz. E aí eu venho com um checklist, ela vai falar, me deixa em paz. Então, assim, é aí que eu faço os combinados com os meus pacientes. Tá bom, você não precisa virar a pessoa do baile o maratonista, mas um banho de sol e dar uma caminhada a gente vai ter que fazer. Então, tentar introduzir isso ao máximo, mas sempre respeitando a individualidade de cada um, que o envelhecimento saudável, ele tem perspectivas muito diferentes para qualquer pessoa. E outra coisa isso que você falou é muito importante, da pessoa ir se deixando de lado e achar que só por causa do envelhecimento a vida acabou. Essa é minha luta aqui, porque eu tenho muitos pacientes que encontraram propósito, têm uma vida maravilhosa no envelhecimento, mesmo com doenças, mesmo com dificuldades, mesmo com limitações. Porque tem uma boa rede social, porque tem propósito, porque se engaja em atividades. Acredito que muita gente aqui idosa também se sinta feliz. Então, a minha ideia aqui é sempre desmistificar que é porque você é idoso, a sua vida acabou. Gente, a gente vai viver cada vez mais. A gente vai chegar aos 100, fácil. Então, a expectativa de vida está aumentando, mas a expectativa de vida saudável não está aumentando. Então, a gente está vivendo mais, mas a gente não está vivendo melhor. Essa é a minha luta aqui. É a gente trazer mais vida a esses anos vividos, justamente para o idoso não ficar deprimido e achar que é normal, para o idoso não ficar sem contato com ninguém e achar que é normal, para o idoso não se sentir fadigado. Gente, não é normal sentir que carregou 3 quilos de cimento no dia sem ter carregado. Eu sempre falo isso, não é normal. É a mente que está agitada, é o corpo que está agitado. A gente tem que ver, não é porque você é idoso, disposição você pode ter, né? Você O não vai equilíbrio para ter... cada um é diferente, né, doutora? Oi? O equilíbrio para cada um é diferente, né? Exato! O equilíbrio é diferente, o envelhecimento saudável é diferente. Então, como filho de alguém idoso, né, que você está trazendo essa experiência para mim, uma coisa que eu oriento é relaxa um pouquinho mais, né? Às vezes a gente quer, como filho, porque para você o bom é isso, é esse checklist, mas
muitas vezes para a pessoa não é. E a gente tem que lembrar que quando a pessoa é lúcida, ela não está deprimida, e ela é lúcida, ela tem poder de escolha, que isso é uma coisa que eu defendo muito. Mas quando a gente percebe que o paciente já não é mais daquele jeito, que ele não era assim, que ele tá pior, que ele tá deprimido, é o momento da gente intervir. Não com 1 milhão de metas, porque aqui o meu objetivo é pequenas metas viáveis que cabem numa rotina de pessoas que trabalham, que estão cansadas, que têm filho, que têm dificuldade financeira, que têm preocupação. Pequenas metas viáveis todos os dias acumuladas um pouquinho. Certo, gente. Acho que podemos encerrar aqui para todo mundo fazer uma higiene do sono. Vocês podem ficar super à vontade para deixar temas para a gente conversar. A gente vai falar bastante no nosso evento, Viva Mais e Melhor, mas pode deixar temas que a gente pode fazer sim, sem problema. Fiquem super à vontade para convidar pessoas que vocês gostam, que vocês querem também que tenham acesso a esse tipo de informação. Esse é um grupo informativo, tá? Então, e para a gente se preparando para o evento. Eu não fico falando nele justamente para deixar para o dia do evento, mas vira e mexe vai ter uma coisinha especial. Respondam a pesquisa para eu ajudar vocês da melhor maneira. E quem responder já vai receber a cartilha com a dieta Mind, com a porção de cada alimento que precisa comer para proteger o cérebro de Alzheimer. Tá bom? Um beijo grande, então. Boa noite e até a próxima.